Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, hoje neste vídeo nós vamos falar de um assunto ainda a respeito de nossos filhos, porém agora os nossos filhos adolescentes, tá certo pessoal? Eu venho aqui com 8 dicas, 8 dicas de como lidar melhor com os nossos filhos adolescentes, tá certo pessoal? Então continue até o fim do vídeo e observe aí os pontos que nós vamos colocar aqui e depois coloque aí nos comentários o que vocês acharam aí dessas dicas aí, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, como eu havia dito, vamos estar aqui com 8 dicas de como lidar com os nossos filhos na adolescência. A adolescência é um período muito difícil para os filhos e para nós pais também, tá certo? A juventude. Essa é uma época super importante para o desenvolvimento humano, em que ocorrem diversas descobertas e experiências únicas na nossa vida. Mas para os pais, nem sempre é fácil saber como lidar com a adolescência, não é mesmo? Então, pessoal, nós temos que ter aí alguma forma aí de lidar com essa adolescência, né? Por quê? Muitos pais acabam sobrecarregando os jovens ou deixando-os ansiosos, além de gerar um clima de descontentamento em casa, tá certo? Embora possa parecer difícil lidar com a alteração de humor e a instabilidade dos filhos, saiba que é possível compreendê-los e dialogar eficientemente, desde que haja muito amor e uma dose de paciência. É isso aí. Tem que haver o amor e paciência, tá certo? Então, você quer conhecer algumas dicas para entrar em sintonia, falar a língua dos jovens e lidar com o adolescente de maneira efetiva? Quer? Então continue assistindo o vídeo e saiba como evitar atritos constantes com o seu filho e criar um relacionamento saudável, tá certo? A primeira dica, a dica de ouro que eu vou dar aqui nesse vídeo é o seguinte: dê autonomia. Pois é, dê autonomia. Mas o que vem a ser autonomia? Autonomia é o seguinte, é o nome dado à capacidade humana de pensar por si mesmo e decidir o que fazer com a própria vida. Embora os adolescentes ainda sejam dependentes de seus pais, é interessante trabalhar a autonomia de cada um deles, ainda que impondo limites, é claro. Exemplo, estimular o pensamento crítico, o controle de suas opiniões e até mesmo permitir que façam escolhas erradas é fundamental para a formação de um adulto consciente de que suas ações geram consequências que devem ser administradas, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Pois é, esse é um dos pontos, tá certo? Fazendo assim, seu filho pode aprender com os seus próprios erros, pode aprender a exercitar a própria cidadania. Coisas que são cruciais para qualquer adulto é a cidadania. Portanto, deixe que ele tome algumas decisões e lide com as consequências, boas ou ruins de seus atos, tá certo? Segundo ponto, segunda dica, né? Segunda dica de ouro. Dialogue sempre que possível. Sempre que possível, senta com seu filho, bate um papo, tá certo? A conversa é sempre o método mais eficaz de garantir que a relação entre você e seu filho sejam satisfatórias. Nesses casos, vale conversar sobre tudo. Tudo. Não tem tabu. Sempre com a mente muito aberta e com muita paciência. Lembre-se de que aquilo que os jovens ouvem de seus familiares poderão escutar, ou melhor, aquilo que os jovens não ouvem, né, de seus familiares, poderão escutar em algum outro lugar sem a garantia da qualidade e a verdade da mensagem. Aí é que está o perigo, tá certo? Então o que acontece? É recomendado, por exemplo, que assuntos como estética do corpo e padrão de beleza sejam abordados no ambiente familiar e com racionalidade.
Afinal de contas, muitas vezes as redes sociais e influenciadores transmitem comportamentos e referências inalcançáveis que podem afetar a autoestima dos adolescentes. Além disso, compulsão alimentar, distorção da imagem pessoal, que leva à bulimia, bullying e outros problemas vivenciados nesta fase não são fáceis de serem compreendidos pelos adolescentes, que se não tiverem um diálogo saudável com seus familiares para assimilá-los, né, e se livrarem corretamente deles, poderão então sofrer consequências graves. Deu para entender? Então aí um papo aí franco é sempre bom, tá certo? Um papo sem enrolação, sem esconder nada, tá certo? Seja com o filho, seja com a filha, né? Sempre aquele papo bem aberto. Para isso, o que deve ser feito? Você deve demonstrar abertura, compreensão e mostre que você consegue conversar sobre os mais variados assuntos, até mesmo os tabus, sem maiores problemas. Escute a opinião do seu filho e explique a sua, criando um debate saudável e construtivo. Ou seja, é importante você ouvir a opinião dele e ele ouvir a sua. E ter aquele debate ali sobre opiniões, porque são mentes diferentes. São mentes diferentes, de tempos diferentes, tá certo? A terceira dica aí, saiba limitar. Impor um limite é muito importante, né? Como eu já mencionei, incentivar a autonomia é muito importante para os jovens. Afinal, eles precisam conhecer a si mesmo e saberem qual é o seu lugar no mundo. Apesar disso, os limites também são fundamentais para o desenvolvimento dos adolescentes. Devem ser dados e respeitados, mas sempre com paciência e entendimento. Tá certo? Horários para voltar para casa, seguir uma rotina de estudos e cuidar da alimentação, por exemplo, são limites que devem fazer parte do dia a dia e levados a sério. Além disso, proibições também valem, especialmente quando se tratam de álcool, cigarro e outros elementos inadequados à idade. Ou seja, independente da idade, cigarro, álcool e outras coisas são inadequados, tá certo? Todas as regras e limites impostos, no entanto, devem ser explicados e até mesmo negociados, demonstrando que a relação entre familiares e filho é respeitosa. Ou seja, ser flexível e ceder em alguns questionamentos é muito saudável e demonstra que o diálogo é o caminho para o entendimento. Tá certo? É muito importante ressaltar que uma vez que as regras sejam definidas, precisam ser cumpridas integralmente. E os familiares devem ser o exemplo comportamental. Não adianta eu colocar uma regra, eu falar de uma coisa e não fazer. Para mim não vale aquele ditado que diz, faça o que eu falo e não o que eu faço. Para mim é assim, faça o que eu faço, faça o que eu falo, porque eu falo o que eu faço. Tá certo? Então tem que ter cuidado com grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp são muito comuns entre os alunos e familiares da comunidade, mas devem ser usados com moderação e com cuidado para que não interfiram nas relações da escola, que vão muito além do conteúdo programático. Tem muito cuidado com esse tal de WhatsApp. Os adolescentes são orientados a anotarem suas tarefas extras e sabem que, se não entregarem o conteúdo, perderão pontos que podem ser preciosos no final do ano. Se eles baseiam seus atos nessa situação, seguem registrando suas atividades com o máximo de atenção e comprometimento. Pois é. Porém, se eventualmente esquecem e seus familiares decidem consultar a informação no grupo de WhatsApp, estão demonstrando que existem atalhos para burlar as regras, consequências de seus atos. Deu para entender esse ponto? Deu para entender? Então a gente não pode deixar aí atalho nenhum para que eles burlem as regras. E eles têm que ter o comprometimento de seguirem as regras dentro ali do estabelecido.
tá certo? O quarto ponto aí, a quarta dica de ouro. Nós temos que manter um contato com a escola dos nossos filhos. Não é simplesmente jogar lá e deixar e boa, tá? Conversar com a escola é uma ótima maneira de alinhar sua comunicação com seus filhos, tá certo? Ela é um ambiente em que o adolescente não está sob seu olhar e assim muitos problemas podem ocorrer, como bullying e outras situações. E aí quando você for se dar conta, já era. Então procure estar sempre na escola, conversando com professores, diretores, sem o seu filho saber. Sem o seu filho saber, o mesmo que ele saiba, para saber como que é o comportamento dele lá dentro. O diálogo com a escola e a participação dos pais na vida escolar são fundamentais para observar se alguma coisa está ocorrendo e então conversar com seu filho sobre isso. Além disso, é possível descobrir afinidade e utilizá-las para se aproximar ainda mais do jovem adolescente. Tá certo? Então por isso que é importante você estar indo na escola, ligando, procurando saber como que é o comportamento do seu filho lá dentro, como que ele está se desenvolvendo. É preciso lembrar também que, como instituição de ensino focada em crianças e adolescentes, é natural que seus profissionais e colaboradores tenham amplo conhecimento e experiência no trato com esse público e seus dilemas. Ou seja, eles trazem uma luz técnica ao relacionamento entre familiares e alunos que pode ser valioso para o seu fortalecimento. Tá certo? Então nós temos que ter em mente que a escola não é lugar de educar, é lugar de ensinar. Educação é em casa. E hoje está sendo totalmente contrário. As pessoas jogam o filho na escola e acham que a escola tem que educar. Não. Educar o filho é nossa obrigação em casa. Vamos lá para a quinta regra. Descubra os gostos do seu filho. Não sabe do que o seu filho gosta? Não consegue dialogar com ele por conta disso? Então estes são bons tópicos para começar a deixar as coisas assim mais divertidas. Lembre-se de que ser pai ou mãe não significa que não possam existir momentos de descontração. Eles são, na verdade, tão importantes quanto quaisquer outros, tá certo? Converse sobre os gostos do seu filho em relação à música, séries ou filmes e participe desses momentos. Faça maratonas de seriados, leia os mesmos livros ou dê uma chance aos seus álbuns preferidos, tá certo? Criar essa conexão, essa ligação é uma forma nostálgica de lembrar-se de sua própria adolescência e até fazer dela um tema para vocês se divertirem juntos, tá certo? Não é mesmo? Então é isso aí. Nós temos que procurar participar ali daquilo que nossos filhos gostam, tá certo? Participar, com limite, é claro, né? E com limite para nós e para eles também, mas procurar ali interagir com eles. Além disso, quando criamos um laço emocional em nossa memória, a empatia com as alegrias e dores do seu filho serão muito melhores. Depois disso, vale também apresentar a eles coisas que você gosta. Quem sabe você não... Como é que é? Quem sabe assim vocês não se tornam fãs de um mesmo artista? Às vezes vocês são fãs do mesmo artista e não sabem, porque não tem esse diálogo sobre esse assunto. Tá certo? A sexta dica de ouro. Elogie as pequenas coisas que seu filho faz. Né? Elogie coisas boas, tá certo? Uma das principais queixas dos adolescentes é justamente a falta de elogio de seus pais ou responsáveis. Elogiar é uma forma de mostrar que você reconhece aquele esforço, acredita em seu potencial, além de deixar claro que ele está mandando super bem em determinados pontos. Tá certo? Por isso, elogie mais. Se possível, busque algo para elogiá-lo diariamente. Pode ser desde o seu desempenho escolar até coisas mais simples, como o modo que o cabelo está penteado naquele dia. Esse tipo de atitude fortalece a autoestima, deixando mais confiante, seguro e mais próximo de você. Além disso, elogios são um dos pilares da disciplina positiva que demonstra ser muito mais eficiente
reforçar boas atitudes do que apontar e punir pelos erros. Ou seja, valorizar os acertos dos adolescentes é uma forma de validar suas atitudes e vale tanto para as notas escolares como para engrandecer suas atitudes de solidariedade com idosos ou pessoas desassistidas na rua, por exemplo. Tá certo? Então procure estar elogiando. O filho fez uma coisa ali bacana aí, elogia, simplesmente não veja, não elogia. Aí dá aquela moral, né? Dá aquela moral. Ele vai se sentir mais valorizado e vai querer fazer cada vez melhor aquilo ali. 7º ponto. Mostre sempre o seu apoio. Muitas vezes, os adolescentes acham que não podem contar com seus pais. Isso leva a muitos erros que, na maioria das vezes, não são reportados aos seus responsáveis por medo de repreensão ou punições. Para evitar esse tipo de situação, que tal demonstrar que você sempre estará ali por ele? Pois é, converse sempre que possível. Reitere que ele pode contar tudo o que vocês e que vocês resolverão juntos. Os problemas que surgirem no caminho serão resolvidos entre os dois, entre a família, você e o adolescente. A adolescência, ela é cheia de desafios sociais, emocionais e, claro, escolares, que separadamente já são confusos. Mas no caso dessa fase, podem acontecer todos ao mesmo tempo. E aí a coisa fica pior, tá certo? Ao demonstrar apoio, os familiares transmitem algumas lições importantes aos seus filhos, tais como a importância de encarar os problemas, né? Como pessoas queridas podem ajudar as nossas vidas, né? O verdadeiro poder do engajamento e motivação. São pontos aí que, né, ou seja, são maneiras diferentes de iniciar e estabelecer um relacionamento com seus filhos, mas que trazem bons resultados para os envolvidos. Tá certo, pessoal? Então, senta aí com seu filho adolescente, bate aquele papo com ele, seja franco, abrace o seu filho. Não deixa que o mundo abrace, não, porque um pai e uma mãe abraça com carinho. O mundo lá fora, ele abraça com falsidade para destruir. Agora, o 8º e último ponto, né? Seja também um amigo. Não seja só pai, só mãe. Seja um amigo, né? Isso nos leva à última dica, né? Que é essa 8ª. Seja também um amigo do seu filho. O trabalho de um pai não deve jamais ser desconectado da amizade que deve ser nutrida e cultivada entre você e os adolescentes de sua casa. Ainda que façam parte de gerações diferentes, nada impede que as duas partes busquem compreender uma a outra e se inserir em suas realidades. A amizade entre pais e filhos é, portanto, fundamental para que a relação seja forte e saudável. Como podemos ver, entender como lidar com a adolescência não é assim tão difícil, não é mesmo? Seguindo essas pequenas dicas, fica muito mais fácil dialogar com os jovens e deixá-los confortáveis e seguros. Essa aproximação faz com que as relações se estreitem e que vocês possam ser vistos não só como um responsável, mas como um amigo. Assim, o respeito é mútuo e tudo foi de maneira muito melhor. Tá certo? Então, pessoal, são esses 8 pontos aí que eu queria colocar aí para vocês a respeito de como lidar com os nossos adolescentes. Porque se deixarmos na mão do mundo, o mundo vai destruir a nossa adolescência. Tá certo? Então nós temos que, nós dentro de casa, começar a formar homens, formar mulheres de caráter, com franqueza, com abertura, com amor, com abraço, tá certo?
E se necessário for, uma lambadinha ajuda, uma varadinha. Embora, né, não estou aqui falando para espancar, mas a própria palavra de Deus, ali no livro de Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 13, diz exatamente, vou pegar aqui a Bíblia, que nós vamos ver já, para não dizer que eu estou dizendo por mim mesmo. Provérbios, no capítulo 23, no versículo 13, diz assim, ó: não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Ou seja, fustigar o quê? Dar umas lambadas com uma vara. Nem por isso ela morrerá. Ou seja, não estamos falando para espancar, né? Até porque a lei proíbe. Mas por que as crianças de hoje, os adolescentes, estão dessa forma que nós vemos aí? Porque a lei proíbe. Porque a lei proíbe, dá um tapinha, é a lei da palmada. Mas nós, como pais e mães, não podemos bater. Mas como eles vão crescendo sem o controle, sem a disciplina em casa, eles acabam cometendo coisas lá fora, aí apanham da mão de quem? Do Estado. Tá certo? Então são essas 8 dicas que eu queria trazer aqui nesse vídeo, né? Vamos analisar elas aí, vamos ver se dá pra gente implantar isso dentro da nossa casa, com os nossos jovens. Vamos já começar com a criancinha, porque se deixar solto, depois vem o choro. Depois vem o choro. E aí fica difícil. Aí é como diz aí fora, o choro é livre. Tá certo, pessoal? Então agradeço quem permaneceu no vídeo até agora. Que Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Muito obrigado aos inscritos desse canal, tá certo? Indique esse vídeo aí para os seus amigos, tá? Indique esse vídeo aí e vamos aprender junto. Eu estou aprendendo a fazer vídeo agora, não tenho muito costume, mas como eu falei no início da abertura desse canal, esses vídeos que eu faço é sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Então nunca vai entrar um vídeo sem um ponto bíblico para justificar aquilo que eu estou falando. Tá certo, pessoal? Então que Deus abençoe a todos vocês que assistiram até aqui, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!